Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um dos maravilhosos trabalhos que José de Mococa nos oferta com muito amor e carinho. Estamos todos aqui com o mesmo objetivo, que é evoluirmos, que é nos melhorarmos, que é aprendermos, para que alcancemos melhores condições, para que estejamos fazendo a nossa trajetória da oportunidade da reencarnação. Oportunidade esta que é nos dado inúmeras vezes, mas cada uma delas nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível. E Jesus assim nos ensinou, nos dizendo que todos nós precisamos pautar a nossa vida no amor, pois só o amor estará encobrindo as multidões dos nossos pecados. Só o amor nos favorecerá a respeitar os nossos irmãos. Só o amor favorecerá a perdoar-nos. Só o amor fará com que estejamos saindo das gangas das paixões. Só o amor fará olhar os nossos irmãos como os nossos irmãos, não somente como pessoas outras quaisquer que sejam, mas como irmãos, espíritos esses que estão evoluindo assim como nós, alguns mais experientes em uma parte, outros em outra. E é por isso que estamos aqui na Terra. Quando entendermos e que estamos aqui para trabalharmos e nos unirmos, o mundo será melhor. Então que comecemos por esse pedacinho de céu na Terra que se faz presente agora, nesse instante, para nós, para que entendamos que somos uma família, José de Mococa, uma família de amor, de carinho, de luz, que estamos cada vez mais alimentando novos e novos irmãos de jornada, para que possamos fazer com que saiamos desta vida melhores, saímos desta vida gratificados ou gratificantes com tudo que estivermos a receber. E lembremos, gente, a nossa vida na Terra, ela é, na verdade, tem um tempo, ela tem um período. Que saibamos aproveitar este tempo da melhor forma possível. Não nos prendemos às paixões e às ilusões. Saibamos olhar as pessoas, olhemos as pessoas não por fora, mas por dentro. Olhemos as qualidades das pessoas, não só as inferioridades, pois só assim estaremos aproveitando a nossa vida desse tudo que ela tem a nos dar. E lembre-se, começamos, nascemos, vamos desencarnar, e quando desencarnarmos, chegar do outro lado, mas do outro lado vamos falar o quê? O que eu fiz? O que eu vou fazer? O que realmente eu deixei de fazer na Terra? Sim? Vamos aproveitar. E, gente, para aproveitarmos hoje, temos a nossa irmã Sandra. Ela vai fazer com que a gente aproveite melhor a oportunidade, né? Com as suas palavras, com os seus ensinamentos, e mais do que isso, com os ensinamentos de Jesus. Pois a gente entra agora no mês, né, do nosso aniversariante, né, o aniversariante de todos os aniversariantes, né? Pois estamos aqui hoje é por causa dele. Somos gratos a ele. Então, ela vai falar sobre Jesus. Então fique à vontade, é você, a solidariedade maior, nós e Jesus. Muito boa tarde. Boa tarde a todos nós que aqui nos encontramos presencialmente nesse pedacinho do céu na terra. E muito boa tarde ao grande número de espíritos desencarnados que aqui se encontram nessa bela tarde, nesse nosso pedacinho de céu na terra. Eu quero começar pedindo desculpas. Hoje eu estou profundamente emocionada e eu até acabo sendo obrigada a falar sobre isso, porque dá para perceber. Hoje eu estou profundamente emocionada porque nós temos presenças ilustres aqui, que os nossos olhos não veem, mas que o nosso coração sente. Agora faz pouco tempo, está fazendo 3 anos que a minha mãe retornou à pátria espiritual. E, na verdade, 2 anos e alguns dias. E hoje ela está aqui presente. Esse é o principal motivo da minha emoção, pela presença dela e pela presença de muitos irmãos gigantescos que a gente ama profundamente e que são muito caros aos nossos corações. Então eu peço desculpas, e as lágrimas são de profunda gratidão à vida, a Deus e a esse pedacinho de céu na terra que essa casa representa na vida de todos nós. Então, como eu estava dizendo, sejamos muito bem-vindos, nós encarnados, e sejamos muito bem-vindos
as pessoas encarnadas que nos acompanharão em outros momentos por meio das redes sociais. A gente tem essa possibilidade com a tecnologia de, por meio das redes sociais, a gente se comunicar ad eterno, porque vai ficar na rede, depois essa fala vai ser disponibilizada. E que assim como nós que aqui estamos, sejamos bem-vindos, você que vai nos acompanhar em qualquer momento, que também seja bem-vindo. Nós estamos em São Paulo, hoje é dia 21 de dezembro do ano de 2024. Esse ciclo de 2024 está se encerrando, mais uns diazinhos a mais, e ele se encerra. Então, se você estiver em São Paulo, seja bem-vindo à nossa casa. Estamos de portas abertas. Se estiver em qualquer outro lugar do mundo e um dia tiver a possibilidade de vir a São Paulo, visite-nos. Será muito bem-vindo ou muito bem-vinda. A nossa casa está sempre de portas abertas a nós encarnados e igualmente, ou até muito mais, aos que já retornaram à pátria espiritual. Estando no mês de dezembro, nós temos um aniversariante ilustre, que é o grande motivo das nossas vidas, que é o grande alicerce na vida de todos nós, que é o Divino Mestre. E aí, pensando em trazer essa temática, que é de tanta responsabilidade, tão gigantesca, eu fui fazer um recorte bem pequenininho e bem simplório numa literatura gigante. Nós temos uma literatura espetacular trazida pelas mãos divinas de Chico Xavier. Em meio a essa literatura nós temos 5 romances que foram trazidos pelo seu mentor Emmanuel. E esses 5 romances perpassam pela história e trazem falas extremamente ricas e que certamente falará muito intimamente a cada um de nós. Os livros dialogam com a gente, desde que a gente se abra para eles. E dentro desses 5 livros, que são Há 2000 anos, 50 anos depois, o terceiro deles, Paulo Estevão, depois vem Renúncia e finaliza com Ave Cristo. São leituras maravilhosas e que recomendamos muito aqui na casa. A espiritualidade recomenda muito para a gente também boas leituras. E aí, fazendo um recorte bem pequenininho desse livro, eu gostaria de falar um pouquinho acerca de um personagem que o livro fala bastante, aborda bastante a respeito dele. É um doutor da lei, que se chamava Saulo. Saulo era o que na nossa sociedade temos hoje, é a personificação de um homem vitorioso, inteligente, rico, poderoso, famoso, extremamente respeitado onde quer que estivesse. Saulo era um doutor da lei. Era um homem muito bem resolvido diante dos nossos olhos, porque a gente vê na nossa sociedade pessoas que têm essas características de inteligente, bonito, bem resolvido, vitorioso, tem autoridade, onde ele chega ele é a lei. Então não é uma pessoa super bem resolvida, tem de tudo o que a gente gostaria de ter. Então quem é aquela pessoa? É o protótipo do melhor, do mais bem resolvido e do mais feliz ser dentro dos nossos olhos. Saulo era, diante de toda essa figura que ele trazia consigo, era alguém extremamente enérgico. Ele não tinha tolerância nenhuma com aquilo que se chamava pecado na época. Ele defendia a lei e a religiosidade que se praticava na época, e tudo que viesse de encontro àquilo que ele defendia era pecado, era motivo de extermínio. Dentro da sua vivência, dentro do seu mundo e dentro da sua época, aquilo era absolutamente tolerável. A literatura, com toda a sua riqueza e a sua beleza, traz detalhes e traz passagens históricas absolutamente magníficas, que vale muito a pena a gente se debruçar sobre elas. Mas eu quero fazer um recorte trazendo que Saulo estava em um momento da sua vida que ele tinha uma mulher que ele amava muito e ela retornou à pátria espiritual. E ele trazia uma vontade férrea de se fazer com que a justiça seja cumprida. E dentro daquele momento que ele vivia, fazer-se justiça era matar um transgressor da lei que se chamava Ananias. Então, o objetivo da vida de Saulo
passou a ser buscar Ananias porque iria destruí-lo, porque ele era um contravessor da lei. Todas as suas forças, todos os seus sentidos e todos os seus sentimentos caminhavam naquela direção. Saulo reuniu alguns dos seus homens de confiança, mandou que buscassem, que já estava preso, alguns daqueles que seguiam a lei do Cristo, a lei do Nazareno, fez com que se colocasse as leis da época através de tortura, que não vale a pena dar detalhes acerca disso, e por meio da tortura ele ficou sabendo que Ananias estava na cidade de Damasco. Enceguecido, como ele era diante daquilo que precisava ser feito, dentro do olhar dele, Saulo pegou seus homens e viajou até Damasco para buscar Ananias e fazer com que a lei se cumprisse. Ele estava tão enceguecido, tão alucinado, com a vontade de fazer com que se cumprisse aquilo que ele acreditava ser o correto, que ele não conseguia perceber o quão doloroso é os métodos que ele utilizou para que alguém, para que um seguidor daquela lei confessasse onde Ananias se encontrava. Saulo vivia e estava tão enceguecido dentro do que ele queria, que ele não percebia que os camelos, que eram os animais que estavam levando ele e os seus outros homens para Damasco, estavam sofrendo naquele momento, porque aquele lugar era um lugar deserto. E os animais caminhavam ao meio-dia com o sol a pino. Os homens também numa situação difícil por conta daquela viagem, mas a vontade tão férrea de Saulo era tão preponderante que ele não conseguia perceber os outros em volta e seguia a sua viagem. Pararam por um instante, que era a hora da refeição. Os homens que estavam ali fizeram a sua refeição. Saulo nem para isso tinha cabeça, porque a sua cabeça estava totalmente direcionada para o que ele precisava fazer: buscar Ananias e puni-lo. Era o mínimo, a lei precisava ser cumprida. Eles comeram rapidinho e continuaram a sua viagem. Meio-dia, sol a pino, e Saulo, com as dores que ele trazia na alma, ruminando no seu íntimo. Saulo era rico, poderoso, bonito, inteligente, mas tinha tudo isso por fora, porque por dentro ele tinha uma alma muito doída, muito sofrida. Trazia uma inquietação no seu íntimo que não havia dinheiro, poder e prestígio que conseguisse preencher. E esse olhar de Saulo, a gente trazendo para os dias de hoje, é muito comum a gente ter alguém como vitorioso dentro do que os nossos olhos enxergam, porque no íntimo, muitas vezes, há uma alma despedaçada, doída e sofrida, mas que não consegue nem expressar o tamanho dos sentimentos que carrega no seu íntimo. Saulo, naquele caminhar, quase alucinado com seus pensamentos, com as suas dores, com as suas aflições, se dá um mal-estar nele e ele cai do animal. Como Saulo era o dirigente daquela caravana, esperaram para ver como é que ele ia ficar, tentaram socorrê-lo, mas aquele momento estava se dando passagens tão estranhas que aqueles que o acompanhavam nem sabiam o que fazer, porque quando ele estava passando mal, que ele caiu do animal, eles perceberam uma grande luminosidade se fazendo e não viram mais nada. Viram aquela luminosidade rápida e só perceberam que Saulo se encontrava no chão de uma forma estranha. Ele gritava, ninguém entendia o que estava acontecendo. Os outros percebiam isso, mas Saulo estava vivendo, no instante que ele caiu, ele estava vendo uma luminosidade tão intensa, tão intensa, tão intensa, que ele ficou enceguecido. Com as suas dores, os seus conflitos, as suas angústias, o sol a pino.
Ele é como se tivesse uma nuvem sobre os seus olhos, ele não conseguia enxergar, não conseguia entender, não conseguia saber onde estava, o que estava acontecendo, o que era que estava se dando naquele momento, e uma dor muito íntima e muito profunda tomava conta de Saulo naquele instante. Um homem tão inteligente, tão culto, não tinha palavras para descrever o que ele estava vivendo, mas ele sabia e sentia que era algo extremamente intenso. Nessa vivência, Saulo se dá conta de que vem alguém com uma grande luminosidade na sua direção. Era um homem que vestia uma túnica que brilhava. Tinha um olhar consigo de amor, de beleza, uma beleza que ele não tinha como descrever. Um sentimento de acolhimento, de paz, de tudo que a gente precisa na vida para estar bem, para ser acolhido, para ser amparado. Era como se fosse um grande pai, mas ele não sabia o nome daquele pai. Que túnica era aquela que brilhava com tanta intensidade? E Saulo, diante daquele instante, caído no chão, ele simplesmente chorava. Tudo que ele tinha condições de fazer naquele momento era chorar. Chorava, chorava, chorava. E aquele homem que transmitia tanto amor, tanta beleza e que era inexplicável. Saulo não sabia o nome dele, não sabia quem era, não reconhecia. E ele, diante daquele instante, ele olha e pergunta para ele quem é ele. Quem é aquele homem que se encontra diante dele naquela situação? Ele chorava profundamente, copiosamente, porque se sentia despido nas suas entranhas mais íntimas da alma. Não sabia o que dizer, que se passava, mas ele também não se dava conta de quanto estava chorando. De quanto que ele perguntou àquele homem quem ele era, e ele responde: eu sou Jesus. Diante daquela fala, mas acima de tudo, diante daquela vibração, Saulo sentiu a sua vida passar diante dele numa fração de segundos. Ele lembrou de todas aquelas pessoas valiosas e valorosas que passaram no transcorrer da sua vida. Ele lembrou de um personagem gigantesco chamado Estevão, que está na literatura. Ele lembrou de Abigail, que era a sua amada do coração, e aquela que ele acalentou no seu íntimo queria constituir uma família. Ele lembrou da sua família, lembrou das suas passagens, lembrou das suas vivências dentro da sua religião. Lembrou e teve vontade de pedir para aquele Cristo, de fazer perguntas, de pedir para que ele ajudasse, que ele conseguisse responder às suas inquietações internas, de que ele conseguisse achar um alento e respostas para que acalmasse o seu coração. Diante de todo aquele turbilhão, ele também pensava, naquele momento, Saulo conseguiu entender por que aqueles que seguiam Cristo, que eram miseráveis, não tinham dinheiro, não tinham prestígio, não tinham honra, que ninguém os respeitava, ninguém da lei respeitava. Um cristão naquele período, quando era preso, antes de chegar nas arenas e ser entregue aos leões diante daqueles espetáculos, eles já estavam praticamente mortos, porque eram profundamente torturados por qualquer soldado ou por qualquer romano. Eles não tinham o menor prestígio. E o Saulo ficava inquieto, por quê? Aquelas pessoas que não tinham nada que era de valoroso, tinham uma paz íntima que ele não conseguia explicar. Só que muito mais que explicar, ele não conseguia entender. E ele também ficava pensando, tudo que eu tenho, todo poder, todo prestígio, todo dinheiro, toda honra, toda inteligência, ele não tinha paz. E que era uma conta que não fechava. Diante daquele momento, Saulo queria perguntar para aquele homem o que era aquilo. O que era aquilo? Me explica para que eu consiga entender, quem sabe, assim acalmar meu coração. Esses eram conflitos íntimos que Saulo vivia, que passavam pela sua vida e pela sua mente numa fração de segundos, porque nada ele conseguia falar além de simplesmente chorar. Chorar, chorar, chorar,
aqueles choros que lavam nossa alma. O Cristo, diante dele, vendo aquele momento, vendo aquele instante, aproxima-se um tantinho mais de Saulo, coloca as mãos sobre os seus ombros e diz: Saulo, não recalcitres contra os agrilhões. E é nessa frase que eu quero parar, Paulo Estevão, e é nessa frase que eu gostaria de ficar, e que seja nosso diálogo agora. Não recalcitres contra os agrilhões. Os agrilhões. Ou seja, eu peguei até no dicionário para trazer uma fala. Não se debater, não resistir contra as provações, desafios e sofrimentos. Não recalcitre, Saulo, contra os agrilhões. Não recalcitremos nós, não nos debatamos, não resistamos contra as provações, os desafios e os sofrimentos que a vida nos traz e a vida nos impõe. Essa passagem de Saulo diante do Cristo se deu na estrada de Damasco. Saulo estava indo para essa estrada, estava nessa estrada indo para a cidade para matar Ananias, que era um grande servo do Cristo, que foi alguém responsável de converter grandes almas. E diante da estrada de Damasco, Saulo ouve essa fala, tem esse encontro tão marcante que ele fica enceguecido, ele perde a visão. E esse encontro, daí para frente, morre Saulo e nasce o grande Paulo de Tarso, que nós tanto ouvimos falar a respeito dele. Depois dessa estrada de Damasco, Saulo deixa de existir e nasce o gigante, que a gente tanto ouve falar, Paulo de Tarso. E o que eu gostaria que nós, eu também, façamos uma reflexão nessa tarde. No mês de dezembro do ano de 2024, que a gente pense que cada um de nós nessa vida estamos na nossa estrada de Damasco. Cada um de nós estamos sendo convidados pelo Cristo para que a gente não se debata, para que a gente não resista, para que a gente não brigue, para que a gente, como um Saulo, não fiquemos enceguecidos com aquilo que a gente tem no nosso íntimo, que as coisas precisam ser feitas do meu jeito, na minha hora, no meu momento e da forma que eu acredito ser o melhor, porque é o melhor. Será? Será que é o melhor? Cada um de nós, na nossa estrada de Damasco, trazemos, assim como Saulo, por muitas vezes desafios, por muitas vezes dores, por muitas vezes não sempre. Sabe por quê? Porque aqui cada um de nós nos encontramos para nos melhorar, para aprender e para fazer diferente. Tem uma literatura muito boa também, que não é da doutrina, do psiquiatra Viktor Frankl. Esse livro é um livro fininho, que se chama Em Busca de Sentido. Viktor Frankl trouxe nessa literatura uma teoria muito importante, que é muito utilizada mundo afora, falando da psiquiatria e da psicologia, que se chama logoterapia. Logo de logos. Então, e ele traz uma fala falando da gente reconstruir o que formos, o que fizermos. Meus amigos, na nossa estrada de Damasco, às vezes a gente olhando para trás, nem sempre nós tivemos o melhor pai e a melhor mãe. Nem sempre o amor que a gente queria e que a gente esperava, a gente recebeu. Mas cabe
cada um de nós olhar o que tivemos e reconstruir. Reconstruir para nós mesmos e reconstruir para aqueles que vivem em nosso derredor. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles. Seja na vida emocional, seja numa relação que a gente construiu com todas as esperanças, assim como Saulo tinha, de com Abigail constituir uma família próspera e feliz, já que ele era tão poderoso, era o sonho da vida dele ter uma família. Às vezes nós vivemos isso, ou construímos uma relação que não é a mais feliz, ou não conseguimos construir uma relação, passamos por uma vida sozinhos, muito entre aspas, mas sozinhos. Seja nas nossas dores de pensar que nessa existência, quantas pessoas passam pela vida sem ter um pai, uma mãe, nada de parente, porque quando nasceu foi entregue para o orfanato. Quantas pessoas têm esse calcanhar de Aquiles? Quantos de nós, o seu calcanhar de Aquiles é a vida financeira, que trabalha, que luta, que busca, que estuda, que se dedica, que faz o melhor e parece que não flui, que não vai, que não anda, que não desata? Quantos de nós, o nosso calcanhar de Aquiles é o amor que a gente espera merecer dos amigos, dos colegas, e que parece que não chega? Parece que a gente vive uma incompreensão, que a gente não consegue entender. Por que eu me esforço tanto e os outros não conseguem ver como eu sou legal? Como eu faço de tudo para ser bem-vinda, para ser bem-quista? Às vezes, para muitos de nós, o calcanhar de Aquiles é tão íntimo, tão pessoal, tão individual, que as pessoas olham para a gente como olham para o Saulo, como olhavam para o Saulo naquela época, e olhavam para ele percebendo a personificação de tudo o que se realizava. Dinheiro, ele tinha. Beleza? Igualmente. Poder, então, inteligência. Foi educado pelos melhores professores da época. Mas Saulo, que aparentemente tinha tudo que qualquer um poderia desejar, tinha dentro de si uma alma sofrida, inquieta e angustiada. Por que eu estou comentando a respeito disso? Por que eu estou falando e convidando-nos a que a gente reflita e olhe nas dores que cada um de nós trazemos no nosso íntimo, para que a gente saiba, pense, observe que cada um de nós estamos aqui na vida e aqui no mundo para aprender, para nos renovar, para nos melhorar e para, diante das lutas do dia a dia, que a gente consiga renovar o Saulo feroz e violento de ontem, para que diante do dia a dia a gente tenha a chance, de renovar a Sandra violenta e intolerante que fui, que tenho sido há tanto tempo. A encarnação nos permite a chance e a oportunidade de olhar para isso. É para isso que a gente aqui se encontra. É para isso que a gente aqui está. Para nos melhorar, para fazer melhor. Mas a vida, que aparenta, por vezes, ser tão doída, tão solitária, tão angustiada, tão amargurada, às vezes a gente olha em volta e parece que não tem nada. Saulo caiu do animal no meio do deserto. As pessoas olhavam para ele, os homens que foram com ele, não conseguiam ver nada, não percebiam nada, só percebiam aquela cena estranha, dantesca. O que será que está se passando? Será que ele enlouqueceu? Será que foi por causa do sol que ele enlouqueceu? Mas Saulo estava vivendo o momento mais marcante da sua vida. O encontro íntimo com Cristo. O encontro com Cristo, ele se dá no íntimo de cada um de nós. A busca é individual. O encontro, como se
aconteceu com Saulo é igualmente individual. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos esse encontro. E ele é algo de fórum muito pessoal. O que para mim é muito valoroso, para o outro pode não ser. O que para mim é tão importante, para o outro pode não ser. Cada um de nós somos uma individualidade. Cada um de nós somos um pedacinho na grande engrenagem que compõe a vida. E que nessa estrada de Damasco, nos lembremos que a luz do Cristo, do jeito que acompanhou Saulo, acompanha cada um de nós. Que nosso encontro com essa luz nos permita olhar para nós mesmos e entender, saber, compreender e internalizar que esse encontro é íntimo e pessoal, mas eu preciso querer. Essa fala está inserida no livro Paulo e Estevão, que é esse daqui. O primeiro livro da coleção é Há 2000 anos, que tem um personagem que foi o senador Públio Lentulus, que é Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Naquela época, Emmanuel também teve encontro com Cristo. Naquelas passagens, o Cristo também convidou Emmanuel, tete a tete, olho no olho. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, está narrado com profundíssima beleza, assim como Saulo pôs-se de joelhos sem vontade própria, foi um impulso natural de si, pôs-se de joelhos e chorou copiosamente diante do Cristo. Só que diferente de Saulo, Emmanuel, naquele momento se sensibilizou, as dores que ele trazia na alma foram apaziguadas, e ele, como temos o direito de escolha, ao voltar para o seu lar, o senador Públio Lentulus, embevecido com o momento indescritível que ele tinha vivido, sacudiu a poeira e disse: o que eu tive deve ter sido uma alucinação. Não faz sentido essas coisas todas que aquele nazareno tão simples e infeliz me falou. O que isso significa? E por que eu estou pontuando? Por que estamos pontuando essas duas falas? A gente tem um senador poderosíssimo, Públio Lentulus, e a gente tem do outro lado Saulo, um doutor da lei, poderosíssimo, ricos, influentes, autoridades. Um disse: ainda não. O outro disse, o Saulo, diante daquele encontro, disse: Cristo, o que queres que eu faça? O que isso significa? A luz do Cristo nos busca cotidianamente, de vários modos, de várias formas, mas cada um de nós tem seu livre-arbítrio. Onde eu quero chegar com essa fala do livre-arbítrio, do calcanhar de Aquiles, das dores que vivenciamos? Cada um de nós vem numa família, vem num lar, tem vivências, tem encontros. Quantos de nós, o pai, a mãe, todos aqueles que a gente ama ou desencarna quando a gente ainda é criança, quantos de nós passam por dores e por situações, cada um na sua intimidade, mas que saibamos e que lembremos que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Tudo que existe no mundo, no universo, na vida, nas vidas de cada um de nós, é resultante de um bumerangue. Cada um de nós tem nas suas mãos um bumerangue. E um bumerangue é um equipamento que você joga e ele te encontra. Você manda e ele volta para você. O que eu mando para a vida me devolve. Então não recalcitremos contra os nossos agrilhões. Calemos as revoltas que a gente tem na alma. Calemos as perguntas que às vezes a gente quer fazer. Por que
essa situação? Não pergunte, porque às vezes a resposta pode ser mais dolorosa do que a sua própria vida. O Cristo está nos aguardando. Cada um de nós está na sua estrada de Damasco. Calemos as nossas imaturidades. Calemos as nossas revoltas. Calemos as nossas críticas com o outro ou com a gente mesmo. Calemos aquela voz que diz no nosso íntimo: você merece algo melhor? Você merece justiça? Calemos essa voz. Para ouvir a voz do Cristo, dizemos que não recalcitremos contra os nossos agrilhões. Aquela situação dolorosa que a gente vive, no livro Missionários da Luz, que a gente encerrou quarta-feira passada, fizemos um semestre de estudos a respeito dele. Tem um dos capítulos do livro, que é magnífico, o livro todo mas tem um capítulo que eu quero chamar a atenção, que ele fala de pessoas que vão programar a sua reencarnação. E aí vão para um determinado departamento no plano espiritual lá para ter programação. Dentre essas programações, tem 2 que eu vou pontuar rapidinho. A gente tem palestra nas nossas redes sociais falando sobre ela. Tem um rapaz específico que ele está se preparando para reencarnar e vai olhar o seu corpo, o corpo que terá na vida futura. E nesse corpo, ele terá uma doença física. E aí a gente chega na Terra, e às vezes é acompanhado por uma doença, que os médicos não conseguem entender, não conseguem diagnosticar, não conseguem tratar. A gente busca, procura, e chega uma hora que você se revolta. Por que? Como assim a medicina evoluiu tanto? Isso. Essa literatura mostra por A mais B, que é um retorno do ontem. Aquela doença física que aquele irmão vai trazer na próxima encarnação será o seu limite, será o seu calcanhar de Aquiles. Sabe por quê? Ele tinha se perdido tanto na sala de física que não tinha aproveitado várias das encarnações anteriores. Uma outra situação era de uma mulher bela, inteligente, amorosa, todos gostavam dela. E ela tinha ido lá para ver a programação do seu corpo, como seria na próxima encarnação. O responsável por aquela área tecia vários elogios a ela, dizendo que era uma pessoa maravilhosa. E ela o corrigiu dizendo assim: ela iria voltar, iria ter, se não me engano, 4 filhos, todos deficientes. 2 desses filhos teriam deficiência completa no corpo, física e deficiência mental. Apenas uma das filhas estaria mais próxima dela, iria ajudá-la, mas mesmo essa que iria ajudá-la tinha uma deficiência. Viria com uma deficiência mental. O marido dela iria retornar à pátria espiritual com os filhos ainda bem pequenos. Essa luta seria dela. E aí, a gente chega na Terra, vê algumas situações e se revolta. Como Deus não está vendo isso? Como pode essa pessoa tão boa ter filhos numa situação dessas? Como pode? Cadê a justiça divina? A justiça divina, meus irmãos, está se fazendo. Sabe por quê? Em encarnações anteriores, aquela mulher mimou de tal forma os seus filhos que não lhe transmitiu princípios morais, e logo, ainda muito jovens, com todas as facilidades que a vida tem, eles se perderam. Perderam a própria vida por irresponsabilidade deles e por falta de orientação dos pais. Vejam vocês a responsabilidade de cada um de nós. Por que eu estou contando isso? Por que estamos trazendo e fazendo esse paralelo? O Cristo disse para o Saulo: não se debatam sobre os seus agrilhões, não discuta, não faça perguntas. Essa fala não significa que a gente não vai buscar assistência médica, de forma alguma, é o contrário. A medicina é magnífica, a gente precisa fazer uso,
precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos fazer tudo melhor que estiver ao nosso alcance, sabendo que chega um limite, eu já fiz tudo que eu poderia e que eu devia. A partir daqui, eu sei que é um convite da vida para algo mais. E que pensando nesse convite, a gente consiga ter respeito pelo mundo à nossa volta, ter respeito por aqueles que convivam conosco. E eu gostaria de finalizar trazendo apenas algumas dicas rapidinho, a exemplo do que a espiritualidade maior traz para a gente. Estamos nos últimos dias do ano de 2024, às portas de um novo ano. Um ciclo está fechando e outro está se abrindo. Às vezes a gente pensa, vou fazer promessas, não vou comer doce, vou emagrecer, vou fazer tal coisa. Então quero convidá-los para que a gente faça alguns acordos, nós conosco mesmo. Que nesse novo ciclo a gente consiga trazer para as nossas vidas boas literaturas. Escolham livros e façam um compromisso consigo mesmo, não é com o outro. Eu não preciso ler 20 livros, mas eu preciso ocupar a minha mente e o meu coração com coisas úteis. Preciso me ocupar de coisas úteis. Isso é o nosso livre-arbítrio. Na casa, quarta-feira passada, nós fechamos os estudos do livro Missionários da Luz, que foi magnífico, durante o segundo semestre de 2024. E o primeiro semestre de 2025, às quartas-feiras, 2 quartas-feiras no mês, nós estaremos trabalhando, atuando e estaremos falando acerca do livro Obreiros da Vida Eterna. Então, se quiserem juntar-se a nós nesse estudo, serão muito bem-vindos para a gente fazer um diálogo acerca de boas literaturas. Se quiserem se juntar a nós, são muito bem-vindos. Mas que façam seus acordos pessoais, peguem boas literaturas, façam com que eles convivam na vida de vocês. Façamos evangelho no lar, faça chuva, faça sol, seja qual for a situação. É fundamental fazer evangelho no lar, precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, eu queria chamar a atenção para mais 2 situações. Cristãos, espíritas, adultos, cuidado com pornografia. Estamos vivendo uma epidemia muito dolorosa na nossa sociedade. Cuidado com compartilhamento, cuidado com mensagens, cuidado com fala, cuidado com verbo, cuidado com pornografia. Estão se fazendo muitas dores no nosso derredor por conta disso e a gente não está sabendo. Responsabilidade, gente. O que a gente compartilha, o que a pessoa faz com aquilo, é da nossa responsabilidade também, se eu fiz parte daquele ciclo. Cuidado com pornografia. E cada um de nós, cuidado também com pensamentos suicidas. A nossa vida é valiosa demais. Nem por um instante pense em suicídio. Nem por um instante. Existem redes, existem telefones gratuitos, de gente que dá assistência, que ouve. Existe um trabalho muito interessante por aí sendo feito. A nossa vida é um presente divino. Precisamos ter responsabilidade e cuidar dela. Então, na nossa estrada de Damasco, hoje, 21 de dezembro do ano de 2024, fica o convite. Não recalcitremos contra os nossos agrilhões. Eles são convites divinos para que a gente aprenda. Para que a gente aprenda a perdoar ao outro, mas igualmente se perdoar. Às vezes o nosso ódio é tão férreo para quem está do nosso lado, porque ele não é com o outro. É com o perdão a mim mesma que ainda não consegui conceder. A gente só caminha quando perdoa. Perdoa o outro, mas perdoa nós mesmos. 2024 está no seu finalzinho. Que em 2025 a gente consiga assumir compromissos conosco mesmo. Sabendo que cada um de nós somos os construtores do nosso próprio destino. Mais amor, mais harmonia, mais prece, mais evangelho no lar, mais boas literaturas, menos pornografia,
menos pensamento suicida, menos falas agressivas, menos violência, menos desamor. Para salvar o mundo, a gente precisa primeiro cuidar da nossa casa, que por tabela o mundo vai se fazer melhor, com a presença e a colaboração de cada um de nós. Que o aniversariante do mês, Jesus, nos abençoe, nos ampare, e que Maria Mãe Santíssima, a Mãe Suprema e Divina, ampare e assista a cada um de nós. Muito obrigada e boa tarde.